ao Brasil, boa tarde para Portugal. Ai, que coisa mais linda, que coisa ótima estarmos falando. E olha, nós estamos abrindo o mês de março, falando para muita gente, Magda. Estamos falando assim para muita gente mesmo. Essa live vai ficar gravada, vai estar aqui gravada para que as pessoas possam ouvir o tempo que quiserem, o momento que quiserem. E eu estava contando para eles assim que nosso objetivo aqui não é fazer um aprofundamento, e sim falar um pouco, colocar um pouco do que existe sobre a problemática sobre o cancro, né? E Uhum. dizer para as pessoas que a gente está aqui, que a gente pode fazer o acolhimento, que a gente pode fazer o acolhimento, seja com informações, seja com carinho. Nós temos muitas formas de acolhermos essas pessoas, né? É Para quem não verdade. me conhece, para os portugueses, para as pessoas que não me conhecem, que são seguidores da Magda, eu sou a doutora Fátima Vieira e eu trabalho com resgate da saúde e autoestima de mulheres, preferencialmente de mulheres, através de exercícios físicos e particularmente com a corrida. Esse daí é o meu business, é o meu negócio, é o meu trabalho, é o que eu faço. E aqui não pode ser diferente, tem que trazer essa problemática para ser comentada aqui junto com a gente, tá? Mais uma É vez, verdade. É boas-vindas a verdade. todas as pessoas e eu passo a palavra agora para a Magda, para que ela se apresente e converse um pouco com a gente. Tudo bem, Magda? Tudo bem, tudo bem. Eu chamo Magda Jordão, tenho 45 anos e fui diagnosticada com câncer de mama em 15 de dezembro de 2020. Depois, a 18 de fevereiro de 2021, entrei no tratamento oncológico. Fiz 16 ciclos de quimioterapia. Esses 16 ciclos foram 4 quinzenais e 12 semanais. Esses 4 quinzenais são o que eles chamam o ataque mais agressivo, que é da quimio vermelha, que é uma quimio mais forte. Porquê? Porque o meu cancro era de origem renal. E respondia muito bem ao tratamento de quimioterapia. Há casos em que ele desaparece na totalidade. O meu não desapareceu na totalidade, mas reduziu em 80%, portanto foi uma taxa de sucesso muito boa, muito boa. Só que nós fizemos isto tudo para eu tentar preservar a mama. Só que houve ali um erro diagnóstico que eu não culpo ninguém, atenção, não, porque errar é humano e foi-se uma mama, mas ficou uma vida, né? Isso é muito importante. Isso é Que, importante. que é importante, muito importante. E então, nesse erro diagnóstico, um dos tumores que foi detectados numa segunda ressonância magnética que eu fiz, ele foi biopsado, mas ele era muito pequenininho, ele tinha 0,6 milímetros, foi difícil de biopsar. E a pequena amostra que se tirou, o resultado depois veio como benigno, mas na realidade ele desapareceu. Como desapareceu e não estava marcado, era maligno. E então eu tinha duas hipóteses. Tinha duas hipóteses aqui, depois do tratamento. Era ou fazia a limpeza das margens, não é? Porque, ou seja, quando nós temos um tumor um câncer de mama, uma coisa que fazem antes de iniciar a quimioterapia é marcar esse tumor. Ou seja, é como se fosse fazer uma biópsia, só que em vez de remover um pouco da lesão, no centro da lesão, eles agrafam entre aspas, põem um clipe, que é uma bolinha metálica no centro do tumor, para quando ele reduzir, saberem qual é o centro e depois saberem as margens que têm para limpar. Esse meu pequenino, como foi benigno, não era? Se era benigno estava descartado, então ficou como ele depois desapareceu e quando fui fazer a ressonância final foi detectado isso. Então o médico deu-me duas hipóteses. Era ou eu limpava as margens, fazia só mesmo a limpeza das margens dos dois tumores e não me dava garantias de que
fazíamos a mastectomia total e ficávamos em segurança. Ora, o que é que eu fiz? É para tirar, é para tirar. Não vamos cá ficar com SES. Eu já tinha passado por tantos SES nesses 6 meses de tratamento que eu quis, pronto, não havia garantias, e então eu optei por fazer a mastectomia total. E não estou arrependida. Não estou arrependida. Fiz a mastectomia, depois, pronto, ainda continuei a fazer tratamento oncológico, já não como quimioterapia, mas estive a fazer um bloqueio hormonal. Esse bloqueio hormonal ainda fiz, que eram umas injeções que eu levava nas pernas de 22 em 22 dias. Ainda fiz o tratamento durante um ano. Portanto, eu tirei a minha maminha no dia 22 de julho de 2021 e fiz a reconstrução mamária 23 de fevereiro de 2023. Agora, bem recente, né? Bem Sim, recente, né? ainda não tenho 7 dias de cirurgia. Estou top. Ai, que coisa boa, né? Que coisa boa, né? Isso aí é muito bom mesmo. Eu acho assim super importante o que você está falando, expondo, porque eu conheço muitas pessoas que passaram por essa situação e de formas assim não muito agradáveis, né? Elas tiveram assim muitos problemas, problemas de convívio familiar, problemas assim de segurança própria, né? Porque a autoestima Sim. vai para o Cai. chinelo, vai lá para baixo, né? E É a verdade. queda de hormônios é, é muita coisa, é uma agressão muito forte no organismo e uma agressão muito forte. E minhas amigas, eu acredito que algumas delas estão aí para poder estar ouvindo e elas não sustentaram muito bem. Aí eu falei ainda, olha, vou trazer uma pessoa que vai mostrar para vocês que isso é só uma fase. Isso é só É, uma fase que a gente exatamente. Essa... pode pegar a palavra superação, e falar assim, eu sou super e vou entrar em ação. Eu sou super e vou entrar em ação a meu favor. Vou cuidar de mim mesma. Vou cuidar de mim mesma o tempo todo. Chegou o momento de autodedicação, de auto amor, de Sim, autoaceitação, de cuidar de si mesma o tempo todo, né? Então, assim, eu acredito que o que você está falando, assim, está contribuindo com muitas mulheres. E muitas ai, vão entrar aqui para poder eu espero bem que sim, porque é assim. é, Eu que eu digo a toda a gente, ser doente oncológico não é fácil, mas também tudo depende de nós. O sim, nosso trabalho de casa tem de ser feito. E se nós tivermos uma boa harmonia familiar, se tivermos bons amigos, o caminho faz muito bem. O é, problema está, quem não tem uma boa harmonia familiar e não tem bons amigos. Essas pessoas é muito difícil fazer este caminho sozinho. Muito difícil. Eu conheço casos de mulheres que foram abandonadas pelos maridos na altura em que mais precisavam, quando estavam a fazer quimioterapia. mas eu costumo dizer assim, eu costumo dizer, se você não tem essa estrutura familiar, se você não tem tudo isso, existem meios de você criar novas famílias, criar novos meios, né? De você ir atrás, de você buscar locais, buscar pessoas, seja pela internet, seja pessoalmente. Existem maneiras de você ir atrás e existem sempre mãos amigas, mãos que vão lhe acolher, né? Então, É verdade. você poderia assim dizer para as pessoas, né, principalmente para essas, né, quais são as recomendações, assim, dicas Então, mesmo para esse dica processo que número você um. está vivendo, para isso tudo que você vive. É mais dica, porque recomendação é uma coisa Sim, assim muito pesada, né? muito, sim, sim, sim. Então, a dica número um é amar-nos muito. Primeiro temos de nos amar a nós. E quando a gente se ama,
e temos uma autoestima elevada, alta, que era o meu caso, a coisa torna-se muito mais fácil, porque se a gente se ama, o nosso percurso, tudo o que vem de ruim do tratamento, a gente aceita. Se nós somos uma pessoa com uma autoestima muito em baixo, tudo o que a gente vê de ruim no tratamento, nós achamos que é uma penitência. E então, a regra número 1 é amarmos. Muito. Muito Amarmos muito, muito. E assim, eu sou uma pessoa que sou muito vaidosa. Eu, quando perdi os meus cabelinhos, eu não tive preconceito em ficar careca, não tive preconceito em andar com a careca à mostra, não tive. Até achei que foi uma fase bonita da minha vida. A única coisa que eu não queria ter era aspecto doente e quando começou, antes de cair o cabelo, eu recorri a uma esteticista que fez o microblading nas sobrancelhas. E então eu fiquei careca, mas com sobrancelhas, porque eu dizia, eu não queria ficar com, com um aspecto de boneca insuflável, não é? Porque a boneca insuflável é aquela boneca muito feia, que é careca, não tem sobrancelhas, só tem olhos e o nariz muito feio também, e uma boca assim também muito estranha, e eu não queria ter esse aspecto doente, nem queria ter aspecto de boneca. Então eu andei-me sempre, procurei sempre estar bem apresentada, olhar para o espelho e dizer assim, não tens cabelos, mas estás bonita. Eu tinha 3 pestanas na minha vista direita. E então, essas 3 pestanas, eu nunca saía de casa sem ter rímel nessas 3 pestanas. Como vê, doutora, a minha autoestima é muito, muito elevada. E nós, mulheres, devemos de ser assim, vaidosas. Mesmo doentes, devemos de ser vaidosas. Porque Sim. nós, ao sermos vaidosas, é sinal que a gente gosta de nós. Estamos a passar uma fase menos boa. É isso mesmo, é uma fase menos boa. Mas a seguir, nós vamos ter os lucros todos dessa fase menos boa que a gente passou. Porque nós vamos estar melhores, vamos estar mais bonitas, o nosso mundo vai ser muito melhor e vamos nos tornar melhores pessoas. Por isso, o conselho que eu dou a toda a gente... Só um minutinho. Você está falando sobre essa questão da autoestima elevada. Existem formas de a gente elevar nossa autoestima, viu, moçada? Sim. Existem formas, porque para quem não é naturalmente com a autoestima elevada, existem maneiras, existem coisas exercícios que a gente pode fazer que muitos chamam de autoajuda, mas a autoajuda ajuda. Ajuda muito. Ajuda. Não é uma coisa assim que você tenha que ter preconceito e colocar para o lado, não. Usa todas as ferramentas que você puder para poder garantir que você tem uma saúde, que a saúde volta. Porque dentro do estudo da inteligência emocional, a gente aprende que aquilo que você passa como comunicação, assim, o que a outra pessoa está vendo, né? O que você mostra é o que a sua mente aprende e é aquilo que o seu corpo vai fixar, que as suas células vão aprender e vai formar memórias. E isso faz com que a sua autoestima fique elevada. Então, colocar roupas bonitas, colocar cores, coloca o que for do seu agrado. Mas assim, exatamente. Cuida de si, cuida da sua aparência, da aparência mesmo. Né? E o corpo vai entender isso como bom. Mas aí, desculpa ter entrado no meio da sua conversa, mas fale mais um pouquinho. Olha a Sandra entrando aí. Amo muito essa moça. Ai, meu raio de sol. É um raio de sol mesmo. É o meu raio de sol, a Sandra é o meu raio de sol. Regra número 2. Autoestima é o número 1. Regra número 2 é aceitar a doença. Quando a gente aceita a doença, é muito mais fácil seguirmos o caminho da cura. E
regra número 3, que essa regra eu só usei agora, que eu achava que não precisava. Nós passamos por tratamentos bastante violentos, e quando eu digo violentos, são tratamentos que nos desgastam muito. A quimioterapia é violenta. A quimioterapia não dói na altura, mas dias depois o corpo todo dói e nós ficamos de cama e às vezes ficamos com febre. Eu, graças a Deus, nunca tive febre, mas fiquei sempre de cama. Ao terceiro dia após a quimioterapia eu ficava sempre de cama. E então, para mim, o ficar de cama não era uma coisa ruim. O ficar de cama era sinal que o tratamento estava a fazer efeito. Se eu não ficasse de cama, então aí eu ia achar que estava a acontecer alguma coisa de errado, que não estava a funcionar para a minha cura. E depois, ou seja, isto é 50% de sucesso no nosso tratamento. Os outros 50% é da parte médica. Exercício físico, continuei a fazer. Não fiz o que fazia, porque eu fazia crossfit e eu não tinha força para isso, mas fazia muitas caminhadas. De vez em quando eu me sentia com mais força, fazia assim, uns abdominaizinhos, uns alongamentos. Comecei a praticar yoga, é muito bom. Comecei a praticar yoga e tinha quem me fizesse sessões de Reiki, que também é muito bom. Muito bom, muito bom. Isso aí que você está falando é uma coisa assim fantástica. Essa parte da aceitação, aceitar. Aceitar é tomar consciência, saber quem você é, saber em que estado você está. E quando você emendou aí falando dos exercícios físicos, praticar exercícios físicos, gente, vocês não têm ideia dos benefícios que o exercício físico traz para uma pessoa, seja ela saudável, seja ela uma pessoa que está com problema. E vamos falar sobre essa questão assim da aceitação. Eu costumo dizer para as pessoas que eu não possuo doenças. Eu não sou possuidora de nada. Ela não me pertence, não pertence ao meu corpo. Ela se instala, ela entra em mim e eu tenho que trabalhar e fazer de tudo para expulsar o que não é meu. Nunca quero ser proprietária de diabetes, nem não quero ser proprietária de doença nenhuma. Nenhuma. Se ela entra, eu aceito, mas eu vou combater veementemente essa coisa que está no meu corpo. Ela não é boa, não é boa. Vou combater, vou colocar para fora. Então, a aceitação, no meu entender, ela tem que ser uma aceitação em que você não fica proprietária. Não Exato. fique dona dessa coisa, dizer, o meu câncer, o meu cancro, de jeito nenhum. As palavras têm poder. Então, se ele é seu, você não quer perdê-lo. Você não quer colocar. Ele está e não é. Não é seu. Ele está no seu corpo por uma invasão. Invadiu, mas não quero. Então, isso aí é uma coisa assim, que eu considero extremamente importante para poder conquistar a libertação do que quer que seja. Tá? Sim. E voltando aí nos exercícios físicos, só complementando, porque é a minha praia, é onde eu trabalho, é onde eu entro, né? Com os exercícios físicos, você vai produzir hormônios, gente. Produzir hormônios, aqueles que não existem na farmácia, aqueles que não tem na drogaria, que não tem, você não compra ocitocina, não tem para vender em canto nenhum. Não tem como você ir lá e comprar, né? Não tem como comprar serotonina, não tem como comprar uma série de hormônios que são produzidos durante os exercícios físicos. Outra coisa que eu considero bastante importante sobre a aceitação que você falou foi o fato de ficar de cama. Ficar de cama é tão importante porque é durante o sono, durante o momento que você dorme, que você ativa um hormônio também muito importante,
que é a melatonina, que é Sim, nada mais, nada menos do que o hormônio que vai fazer com que suas células cresçam, com que elas se restabeleçam, com que elas fiquem saudáveis. Então, aquele ficar de cama não é porque você tem que ficar, porque é um castigo, não. É o horário em que, é o momento em que seu corpo está fazendo uso dos seus próprios hormônios para poder direcionar para o lugar certo. E eu acho isso assim super importante. Aceitação, um conhecimento, saber que ficou ficar deitadinha ali, ficar parada, vai dar um resultado muito bom. Vai dar um resultado muito bom. Depois sim. desse período, vai lá e faz com que o exercício físico aconteça, nem que não seja numa velocidade muito grande, mas ele tem que acontecer, tem que ir Sim, gradativamente. é Gente, verdade, sim. deixa eu dar mais boas-vindas para as outras pessoas que entraram aqui, dizer que é uma honra estar com vocês aqui. Dá coraçãozinho para a gente, curte a nossa mensagem, nossa live, envia para outras pessoas, convida mais pessoas para poderem estarem aqui conosco e dá coraçãozinho, pega esse aviãozinho aí, ó, e manda para outras pessoas, para que outras pessoas possam participar e ter acesso ao nosso conteúdo. Isso aí vai ser bastante legal para a gente. E o tempo passa muito rápido, passa muito rápido. Eu queria te perguntar mais uma coisinha. Força. Assim, a Pergunta. gente falou bastante sobre essa questão de superação, mas a gente Sim, sabe que nós não estamos sozinhas no mundo. Não não. estamos. Você falou uma coisa assim muito importante, que é estar com a família. Mas pode estar com outras pessoas também. Você pode estar com outras pessoas também, né? O que que é importante para as pessoas que nos rodeiam, para as pessoas que estão junto com as pessoas, conosco? O que é importante que elas saibam para que elas possam contribuir com com a superação dessas mulheres, para que cheguemos assim a um estágio final desejado, gostoso, maravilhoso. Conta pra gente aí. O que Então, você é acha assim, importante? é muito importante nunca chorarem ao pé de nós. É muito importante não olharem para nós com um ar de pena, com um ar de coitadinhas, porque nós não somos coitadinhos. Nós somos pessoas que fomos apanhados na curva da vida. Hoje fomos nós, amanhã podem ser eles. Porque, infelizmente, infelizmente, nós não somos os únicos. Eu gostava muito que eu fosse a única e que não viesse mais ninguém no mundo a ter esta doença. Mas pronto, não somos nós que mandamos, não é? Temos um ser superior a nós que manda nisto tudo e Deus é que sabe o porquê disto acontecer. E a gente só tem de aceitar. E assim, a gente não percebe na altura, mas depois para a frente nós vamos perceber o porquê. E é muito importante também nós recebermos o carinho de quem está à nossa volta. É tratarem-nos como nos tratavam no dia a dia sem a gente estar doentes. É irmos uma pastelaria, a uma esplanada, a uma praia, passear, sim, sim, porque fazer praia a gente não pode, mas passear ao fim do dia, ir passear a uma praia, quem diz praia diz um rio, né? Que nós aqui em Torres Novas não temos praia, mas temos o rio, temos sítios muito bonitos e eu tenho uma amiga que é a minha irmãzinha de coração, que é a Tânia Canais. A Tânia foi o meu suporte, fora de casa. Dentro de casa tive o meu maridão, que o meu marido é um super marido. E então a Tânia chegava a vir a casa buscar-me e levava-me a passear. Nós temos aqui que chamamos o Parque das Nações do Ribatejo, que é a Barquinha, que é uma zona que tem o Rio Tejo e tem um espaço verde. Então nós íamos muito para aí, íamos passear para aí. E ela às vezes dizia assim, olha, tu não estás bem, eu disse. E eu dizia para ela, não estou bem. Mas tu olhas para mim com essa cara de não estou bem, eu ainda vou ficar pior. Por isso, é a favor tirar essa cara e meter uma cara mais alegre,
Porque eu não estou a morrer. Felizmente eu não estou a morrer. Eu sou uma das privilegiadas de Deus que consegui detectar tudo muito a tempo e consegui que não se alastrasse pelo corpo todo. Porque isto foi tudo detectado muito início, ainda estava encapsulado, não estava enraizado, nem mestatizado. Portanto, eu sou uma privilegiada. Por isso, se eu sou uma privilegiada, eu tenho que estar feliz. E quem está à minha volta tem que estar feliz também. Então a Tânia começou a mudar. A Tânia começou a mudar e então era uma pessoa com quem eu ria muito, ainda hoje, porque ela é uma pessoa super bem disposta. A gente precisa de pessoas assim, bem dispostas, que nos levantem o ânimo, que nos deem a mão quando nós estamos mais frágeis, porque nós não queremos assumir, mas sim, nós acabamos por ficar mais frágeis. Mas se tivermos quem nos acarinhe, quem nos dê sempre aquela palavra, não é bem de consolo, como é que eu hei de dizer, uma palavra amiga, de incentivo, exatamente, uma palavra de incentivo torna-se muito mais fácil para nós, sim. Por isso, acho que isso é muito importante. E depois nós também temos de ter muita paciência, né? Porque depois nós ficamos muito impacientes, ficamos muito embirrantes. Por exemplo, eu às vezes discutia com o meu marido por coisas que não tinham nada a ver e ele só me dizia assim, pronto, está bem, está bem, está bem. E ele ia embora. E eu dizia assim, está bem, o quê? Então, mas eu estou a reclamar e ele vai-se embora. Eu precisava de explodir. E depois, entretanto, eu parava e dizia, calma, Magda, estás a fazer tudo errado. Que culpa é que ele tem de tu teres tido um cancro? Se ele está ali contigo sempre, a toda a hora, ele vai contigo para os tratamentos, ele vai contigo para as consultas, ele entra contigo nas consultas, ele faz perguntas nas consultas. Oh, estás parva? Sossega. Então comecei a mudar. Se me perguntarem assim, mas nunca choraste? Chorei. Chorei muito. Muito. Chorava no banho. Que era para quando a água passava, levava as lágrimas. Eu nunca chorei em frente ao meu filho, nem nunca chorei em frente ao meu marido. Porque o meu filho e o meu marido são são duas pessoas que são muito frágeis. Não são assim como eu, assim, muito. Eu empurro tudo para a frente e eles vêm atrás de mim. Então, se eu mostrasse a minha fraqueza, eles iam ficar mais fracos. Então, ao pé deles estava sempre a rir, sempre a brincar. E quando ia tomar banho, era quando eu desabava. E eu, depois de desabar, eu sentia-me renovada. Depois aquilo passava. Depois fazia outro ciclo de quimioterapia. Depois a coisa voltava outra vez a desabava. E nessa altura, eu fiz uma coisa errada. Nessa altura, eu deveria ter assumido que eu precisava de ajuda psicológica. E eu eu achei que, pronto, que não precisava, porque era forte e como era forte, que não precisava de ajuda de ninguém, que eu é que tinha de mostrar às pessoas que estava bem. Fiz tudo errado. Hoje, eu estou a ser seguida por uma psicóloga. A psicóloga da Liga, a doutora Clara. Comecei a ser seguida por ela em janeiro. Foi tarde? Não. Acho que foi na hora em que eu vi que não estava mesmo a aguentar e que, pronto, estava a entrar naquela fase que já não sabia o que é que havia de fazer, sabia de andar para a frente, sabia de andar para trás. E numa conversa que nós tivemos assim casual, ela disse, Magda, por que a gente não marca uma consulta? Eu, está bem, doutora, então para a semana a gente marca. Foi a melhor coisa que eu fiz. Portanto, a gente assumir que precisa de ajuda não é uma fraqueza, pelo contrário. É sinal que nós somos fortes e que no meio ou seja, nós somos fortes e também temos os momentos para cair. E cair não é uma fraqueza. É um sinal que o nosso caminho foi até ali. Dali para a frente a gente precisa de uma bengalinha para levantar e depois com as perninhas para seguir. Este é o conselho que eu dou a todos. Nossa Senhora, eu fiquei emocionada aqui, de emoção, muita emoção mesmo, porque fala com muitas pessoas, fala com muita gente, né? E sobre o que podemos fazer, o que a gente pode ajudar. E a ajuda, ela não ela tem que vir de dentro do coração, é uma coisa assim muito forte. E eu sou totalmente contra tratar as pessoas, qualquer que seja ela, como se ela fosse uma inválida.
Eu sempre acho que cada pessoa, independente do problema que ela esteja com ela, que não é dela, né? Existe saída, existe possibilidade de avançar. Eu acrescentaria assim, olha aí, bom dia ou boa tarde para quem está em Portugal. A Noemi, olha só que querida. É uma amiga muito querida minha lá do Brasil. Nossa, é uma querida mesmo. Então, eu acho assim, muito importante essa questão assim de conselho, né? A pessoa despoluir o ambiente, né? Sim, sim. Despoluir o ambiente, porque quando você já está com alguma coisa que lhe mexe o coração, que lhe mexe com a saúde, que lhe debilita, e vamos supor, aí você tem poucas alternativas, não pode sair, aí vem e coloca o jornal, onde só tem coisas ruins, só tem Oh, imagens ruins, só tem coisas horrível. ruins passando ali naquele. Então é um momento em que a gente volta para aquele momento ali que você falou da autoestima, onde que essas outras pessoas de fora podem nos ajudar a promover a autoestima, fazer com que a coisa eleve, trazer exemplos, trazer coisas boas, histórias que edificam, histórias que trazem, que façam bem, é, até mesmo vídeos, canais de TV, coisas assim que Sim, edificam, e eliminar, terminantemente, eliminar todos aqueles que vão fazer com que, de alguma maneira, te levem para baixo, te levem para faça com que a sua autoestima abaixe, né? Eu acho que isso aí é uma coisa muito importante. Outra coisa é convidar mesmo para poder participar dessas atividades, como você falou, sim, né? sim. Em cada uma das cidades onde a gente passa, nós sabemos que existem possibilidades de saídas imensas, tá? Existem possibilidades em que a gente pode sair, até mesmo no bairro. Aqui onde Sim, a gente está é uma cidade pequena, mas de onde eu vim, uma cidade grande, em que tem muitas possibilidades de passeios, de exposições, de mostrar e proporcionar até esse momento assim de se preparar para sair, né? sim, sim, sim. Esse é uma coisa assim muito importante para a pessoa que está se no resgate da autoestima. Se ela tem um convite para ir ali na esquina ou para ir em qualquer lugar, ela vai se recuperar se ela Sim, souber que vai se organizar para sair, né? Magda, é verdade. que delícia de conversa, que papo Ai, maravilhoso. obrigada, Falamos de doutora. um tema tão difícil, tão doloroso, mas falamos com leveza, com delicadeza, né? E tem que Muito ser mesmo importante assim. tudo isso. Se alguma pessoa que está aí quiser fazer alguma pergunta, pode mandar aí as perguntas que estamos aqui. Se alguém quiser saber alguma coisa, se não, pode mandar direto no nosso direct aí, que eu tenho certeza que a gente vai responder a vocês com muito amor e carinho, tá? Com certeza, com certeza. Né? Então, Exato. Magda, o tempo passa rápido. A nossa proposta foi ficar aqui uma meia horinha, bem rapidinho, mas já avançamos bastante. É, eu passo a palavra para você de novo, para que você faça suas considerações finais e se despeça dos nossos brasileiros e nossos portugueses aí, queridos, que estão nos ouvindo, que estão participando conosco e que vão assistir depois. Então, eu tenho a dizer um muito obrigado à doutora Fátima e à Sandra, que são dois seres maravilhosos. Ahm, para o nosso público em geral, não é? Não tenham medo de falar de cancro, não tenham medo
se conhecem alguém que precisa de ajuda. Nós cá em Portugal, nós temos a Liga Portuguesa contra o Cancro. Eu sou voluntária da Liga Portuguesa contra o Cancro. E nós, dentro da Liga aqui em Torres Novas, nós já estamos a apoiar 25 doentes oncológicos. Portanto, se pudermos chegar a mais, é melhor, porque é mais fácil nós podermos dar uma ajuda a quem precisa e quem quer, que é muito importante, que há muita gente que não quer ajuda, mas depois mais tarde vai recorrer a essa ajuda. Porque, é assim, ter um cancro, eu não posso dizer que é o mesmo que ter uma gripe, não é? Porque, pronto, isso é estar a desvalorizar a coisa. Mas não é uma coisa de outro mundo. Não é uma coisa de outro mundo. É uma doença como outra doença qualquer que, felizmente, graças à ciência hoje, os tratamentos estão muito evoluídos, a taxa de sucesso cada vez é maior, a taxa de mortalidade cada vez é menor. É importante fazer os rastreios. É importante fazer os rastreios. Por isso, tanto para o homem como para a mulher, porque o cancro de mama não é só na mulher, também é no homem. E no homem é mais perigoso, porque o homem, como não tem a estrutura mamária, né, o cancro da mama no homem passa logo para o pulmão, logo é mais agressivo. Mas se nós fizermos os rastreios, se nós formos com frequência ao médico e fizermos as análises e os exames todos, e se por acaso aparecer alguma coisa, como vai ser tudo depois mais precocemente detectado, é mais fácil de ser tratado e é mais fácil de haver sucesso. Por isso, todo mundo a fazer rastreios, faz favor. Isso aí. Todo mundo fazendo esse rastreio, todo mundo fazendo esse autoexame, fazendo tudo que for necessário para poder salvar vidas, para poder viver com saúde e qualidade de vida. Gente, exatamente. Foi uma honra estar contigo. Obrigada, doutora. Muito grande, Magda. Eu espero que a gente volte a conversar, que a gente volte a passar mais informações para as pessoas. Isso aí só foi mesmo um bate-papo bem descontraído mesmo, para que a gente não deixe passar em branco esse pilar, essa informação que é tão importante para a vida das pessoas, para a vida de muitas mulheres, de muitos homens também. Sim, os homens também. Tenho a agradecer e agradecer a todos que estão aqui e dizer que nossa live vai ficar gravada e que vocês podem ouvir quantas vezes quiserem, tá bom? Um beijo grande, gratidão eterna, gratidão, muita gratidão mesmo. Beijo e vamos encerrar. Beijo.